Capítulo 42. É impossível evitar a ação da política dentro de uma religião ortodoxa. Essa luta pelo poder permeia o treinamento, a educação e o disciplinamento da comunidade ortodoxa. Por causa dessa pressão, os líderes de uma comunidade como essa inevitavelmente têm de enfrentar a questão interior suprema: sucumbir ao oportunismo absoluto para se manter no poder ou correr o risco de se sacrificar em nome da ética ortodoxa. Excerto de Muad'Dib, a questão religiosa da princesa Irulan. Poe esperava de pé sobre a areia, fora do vetor de aproximação do gigantesco Criador. Não posso esperar feito um contrabandista impaciente e irrequieto, ele lembrou a si mesmo. Tenho de ser parte do deserto. A coisa estava só a alguns minutos dali, e seu deslocamento preenchia a manhã com o silvo do atrito. Os dentes imensos dentro do círculo cavernoso da boca abriram-se como uma flor enorme. O odor de especiaria do verme dominava o ar. O traje estilador de Poe não o incomodava em nada, e ele mal tinha consciência de que usava os obturadores nasais e a máscara respiradora. As aulas de Stilgar, as horas metódicas passadas na areia, obscureciam todo o resto. A que distância do raio do Criador você tem de ficar na areia grossa? Stilgar havia lhe perguntado. E ele tinha respondido corretamente. 0,5 metro a cada metro de diâmetro do Criador. Por quê? Para evitar o vórtice de sua passagem e ainda ter tempo de correr e montá-lo. Você já montou os pequeninos que criamos para a semente e a água da vida, dissera-lhe Stilgar. Mas em seu teste você irá chamar um Criador selvagem, um velho do deserto. É preciso ter o devido respeito por ele. Agora o tamborilar grave do martelador misturava-se ao silvo do verme que se aproximava. Ou inspirou fundo, sentindo o cheiro da aspereza mineral da areia mesmo através dos filtros. O criador selvagem, o velho do deserto, estava quase sobre ele, imenso. Seus encrespados segmentos dianteiros lançavam uma onda de areia que acabaria cobrindo o Poe até os joelhos. Mais perto, monstro adorável, ele pensou. Mais. Ouviu meu chamado. Mais perto, mais perto. A onda levantou os pés dele. A poeira superficial o cobriu. Ele se firmou e seu mundo foi dominado pela passagem daquela muralha arredondada em meio a uma nuvem de areia. Aquele penhasco segmentado, com os sulcos dos anéis claramente definidos. Poe ergueu os ganchos, fez mira e inclinou-se para a frente. Sentiu que se prendiam e puxavam. Saltou para cima, plantando os pés naquela muralha e inclinando-se para trás, apoiado nas farpas aderentes. Aquele era o verdadeiro teste. Se ele prendesse corretamente os ganchos na borda dianteira do segmento anelar, abrindo-o, o verme não iria rolar e esmagá-lo. O verme diminuiu a velocidade, passou por cima do martelador, silenciando-o. Lentamente a criatura começou a rolar, para cima, levando aquelas farpas irritantes o mais alto possível, longe da areia que ameaçava a imbricação interna e macia de seu segmento anelar. Poe viu-se de pé no topo do verme. Estava exultante, como um imperador a observar seu mundo. Reprimiu um impulso repentino de brincar, de fazer o verme virar, de mostrar como dominava a criatura. De repente entendeu porque Stilgar o tinha alertado certa vez a respeito dos jovens impetuosos que dançavam e brincavam com aqueles monstros, faziam acrobacias nos dorsos das criaturas, removendo os 2 ganchos e realojando-os antes que os vermes os derrubassem. Deixando um dos ganchos no lugar, Poe soltou o outro e o prendeu mais abaixo, num dos flancos do animal. Depois de fixar o segundo gancho e experimentá-lo, baixou o primeiro e desse modo desceu pelo flanco do verme. O criador rolou e ao fazê-lo também virou, voltando ao campo de areia fina onde os demais o aguardavam. Poe os viu subir, usando os ganchos na escalada, mas evitando as bordas sensíveis dos anéis até chegarem lá em cima. Por fim, posicionaram-se em fila tripla atrás dele, ancorados pelos ganchos. Stilgar avançou pelas fileiras, verificou o posicionamento dos ganchos de Poe, olhou para o rosto sorridente do rapaz. Conseguiu, hein? Perguntou Stilgar, elevando a voz acima do silvo que produziam ao passar. É isso que está pensando? Que conseguiu? Ele se aprumou. Mas vou lhe dizer uma coisa, foi um servicinho porco. Temos moleques de 12 anos que sabem fazer melhor.
Havia areia de percussão à esquerda de onde você ficou esperando. Não teria conseguido recuar para lá se o verme virasse naquela direção. O sorriso sumiu do rosto de Paul. Eu vi a areia de percussão. Então por que não fez sinal para que um de nós assumisse a posição como seu segundo? Era algo que poderia ter feito mesmo durante o teste. Paul engoliu em seco e voltou o rosto para o vento produzido pelo deslocamento do verme. Acha que é maldade minha dizer isso agora, comentou Stilgar. É meu dever. Penso em seu valor para a tropa. Se tivesse caído naquela areia de percussão, o Criador teria se virado em sua direção. Apesar da onda de raiva, Paul sabia que Stilgar falava a verdade. Foram necessários um longo minuto e todo o esforço do treinamento que ele havia recebido de sua mãe para que Paul recuperasse a sensação de calma. Peço desculpas, ele disse. Não voltará a acontecer. Numa posição difícil, tenha sempre um segundo. Alguém para pegar o Criador se você não conseguir, ensinou Stilgar. Lembre-se de que trabalhamos em conjunto. Dessa maneira estamos garantidos. Trabalhamos em conjunto, certo? Ele bateu no ombro de Paul. Trabalhamos em conjunto, Paul concordou. Agora, disse Stilgar, e a voz dele saiu ríspida. Mostre-me que sabe lidar com o Criador. De que lado estamos? Paul baixou os olhos e examinou a superfície de anéis escamados sobre a qual se encontravam. Reparou no caráter e no tamanho das escamas, na maneira como ficavam maiores à direita dele e menores à esquerda. Sabia que era característica de todo verme mover-se com mais frequência com um dos lados para cima. À medida que o animal ia envelhecendo, o lado de cima tornava-se uma coisa quase constante. As escamas de baixo ficavam maiores, mais pesadas e lisas. Era possível identificar as escamas de cima de um verme grande só pelo tamanho. Mudando os ganchos de lugar, Paul foi para a esquerda. Fez sinal para os flanqueadores descerem e abrirem o segmento do flanco, para que o verme mantivesse o trajeto em linha reta mesmo ao rolar. Depois de fazer a criatura virar, ele fez sinal para que os dois pilotos deixassem a fila e se posicionassem à frente. Ash, ayo! Ele gritou o comando tradicional. O piloto da esquerda abriu um segmento anelar daquele lado. Num círculo majestoso, o Criador virou-se para proteger o segmento aberto. O verme fez uma volta completa e, quando apontou para o sul, Paul gritou: Get out! O piloto soltou o gancho. O Criador alinhou-se em curso retilíneo. E Stilgar disse: Muito bom, Paul Muad'Dib. Com bastante prática, pode ser que ainda se torne um montarenador. Paul franziu o senho pensando: Não foi o primeiro a subir? Atrás dele, irromperam as gargalhadas. A tropa começou a cantar, atirando o nome dele ao céu. Muad'Dib, 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 Muad'Dib. E bem lá atrás, Paul ouviu a batida dos aguilhadores golpeando os segmentos caudais. O verme começou a ganhar velocidade. Os mantos da tropa tremulavam ruidosamente ao vento. O som abrasivo do deslocamento do verme ganhou volume. Paul olhou para os integrantes da tropa lá atrás e entre eles encontrou o rosto de Chani. Olhava para ela ao falar com Stilgar. Então, sou um montarenador, Stil. Raya, hoje você é um montarenador. Então posso decidir para onde vamos? É assim que se faz? E sou um Freeman, nascido hoje no Erg Rabania. Não vivi antes deste dia. Era uma criança até hoje. Não exatamente uma criança, disse Stilgar. Prendeu uma das bordas do capuz, açoitado pelo vento. Mas havia uma rolha tampando meu mundo, e essa rolha foi removida. Não há nenhuma rolha. Queria ir para o sul, Stilgar. 20 marteladores. Queria ver essa terra que estamos criando. Essa terra que só vi com os olhos de outras pessoas. E queria ver meu filho e minha família, pensou. Agora preciso de um tempo para pensar no futuro que é passado em minha mente. O turbilhão está chegando e se eu não estiver no lugar certo para desheredá-la, a coisa escapará ao controle. Stilgar o fitava com um olhar firme e avaliador. Paul manteve sua atenção em Chani. Viu o interesse dar sinais de vida no rosto da companheira e reparou também na empolgação que suas palavras haviam inflamado na tropa. Os homens estão ansiosos para sair em incursão com você nas pias dos Harkonnen, disse Stilgar. As pias ficam só a um martelador de distância.
Os Fedaykin já fizeram incursões comigo, disse Paul, e voltaram a fazê-las comigo, até não restar um só Harkonnen para respirar o ar de Arrakis. Stilgar pôs-se a estudar Paul durante a viagem, e o rapaz percebeu que o homem via aquele momento através das lentes da lembrança de como tinha ascendido ao comando do Sietch Tabr e a liderança do Conselho dos Líderes, agora que Liet Kynes estava morto. Ele ouviu falar da agitação entre os Fremen jovens, Paul pensou. Quer convocar uma assembleia dos líderes? Perguntou Stilgar. Os olhos dos rapazes da tropa se acenderam, seguiam no balanço da montaria e observavam. E Paul viu a expressão de desassossego no olhar de Chani, na maneira como ia de Stilgar, que era seu tio, para Paul Muad'Dib, seu companheiro. Você nem imagina o que quero, respondeu Paul. E pensou, não posso recuar. Preciso ter esta gente sob meu controle. Você é mudir da montarenada no dia de hoje, disse Stilgar. Sua voz soava fria e formal. Como fará uso desse poder? Precisamos de algum tempo para relaxar, tempo para refletir com calma, Paul pensou. Iremos para o sul, Paul falou. Mesmo que eu diga que voltaremos para o norte ao fim deste dia? Iremos para o sul, repetiu Paul. Uma sensação de dignidade inevitável envolveu Stilgar quando ele apertou as abas do manto junto ao corpo. Haverá uma assembleia, ele disse. Mandarei as mensagens. Acha que vou desafiado, Paul pensou. E sabe que não conseguirá me vencer. Paul voltou-se para o sul, sentindo o vento nas maçãs do rosto, pensando nas necessidades que entravam em suas decisões. Não sabem como é isso, ele pensou. Mas sabia que não podia deixar nenhuma consideração desviá-lo de seu curso. Tinha de ficar na linha central da tempestade de tempo que ele antevia. Haveria um instante no qual seria possível enveredá-la, mas só se ele estivesse no ponto certo para cortar o nó central. Não vou desafiá-lo se eu puder evitar, pensou. Se houver outra maneira de impedir o jihad. Acamparemos para a refeição e a prece de fim de tarde na Caverna dos Pássaros, sob a colina de Rabânia, disse Stilgar. Firmou-se num só gancho, resistindo ao balanço do Criador, e apontou adiante, para uma barreira rochosa e baixa que surgia no deserto. Paul estudou o paredão, os grandes veios de rocha que o cruzavam feito ondas. Nenhuma vegetação, nenhuma flor suavizava aquele horizonte rígido. E além estendia-se o caminho para o deserto austral, uma viagem de pelo menos 10 dias e noites, por mais rápido que conseguissem assolar os criadores com os aguilhões. 20 marteladores. O caminho levava para bem longe das patrulhas Harkonnen. Sabia como seria. Os sonhos haviam-lhe mostrado. Um dia, durante a viagem, haveria uma ligeira mudança de cor no horizonte distante, tão leve que talvez ele sentisse como se a imaginasse, motivado pela esperança. E lá estaria o novo Sietch. Minha decisão convém a Muad'Dib? Perguntou Stilgar. Havia só um levíssimo toque de sarcasmo na voz dele, mas os ouvidos dos Fremen que os cercavam, atentos a todas as tonalidades no grito de uma ave ou na mensagem sibilante de um ciélago, captaram o sarcasmo e puseram-se a observar Paul para ver o que ele faria. Stilgar me ouviu jurar lealdade a ele quando consagramos os Fedaykin, disse Paul. Meus comandos suicidas sabem que falo com honra. Stilgar duvida? A voz de Paul revelava uma dor verdadeira. Stilgar a percebeu e baixou o olhar. Yusu, camarada de meu Sietch, dele eu nunca duvidaria, disse Stilgar. Mas você é Paul Muad'Dib, o Duque Atreides, e você é Alysanne Algaib, a voz do mundo exterior. Esses homens, eu sequer os conheço. Paul desviou os olhos para ver a colina de Rabânia se elevar do deserto. O Criador, sob seus pés, ainda parecia forte e disposto. Era capaz de levá-los a uma distância 2 vezes superior a qualquer outra já percorrida por um Fremen. Sabia que sim. Nada nas histórias que se contavam às crianças se comparava àquele velho do deserto. Paul percebeu que aquele verme seria a matéria de uma nova lenda. Uma mão segurou-lhe o ombro. Paul olhou para aquela mão, seguiu o braço até o rosto atrás dele. Os olhos escuros de Stilgar expostos entre a máscara filtradora e o gorro do traje estilador.
O líder do Citabre antes de mim, disse Stilgar. Ele era meu amigo. Passamos juntos por vários perigos. Ele me devia sua vida por mais de uma ocasião, e eu devia a minha a ele. Sou seu amigo, Stilgar, disse Paul. Não há quem duvide disso, falou Stilgar. Removeu a mão, deu de ombros. É a tradição. Paul viu que Stilgar estava demasiadamente imerso na tradição Freeman para considerar a possibilidade de fazer as coisas de um outro jeito. Ali, o líder tomava as rédeas das mãos de seu predecessor morto, ou então, se o líder morria no deserto, os mais fortes da tribo lutavam até a morte. Stilgar ascendera à posição de Naib dessa maneira. Devíamos deixar este criador em areias profundas, disse Paul. Sim, concordou Stilgar. Poderíamos caminhar até a caverna a partir daqui. Já o trouxemos tão longe que ele deve se enterrar e ficar 1 ou 2 dias amuado, disse Paul. Você é o mudir da montarenada, disse Stilgar. Diga quando nós... Interrompeu o que ia dizendo e olhou para o céu oriental. Paul girou. A capa azul de especiaria sobre seus olhos fazia o céu parecer escuro. Um azul celeste vivamente destilado, contra o qual uma intermitência ritmada se destacava em nítido contraste. Ornitóptero. É um tóptero pequeno, disse Stilgar. Pode ser um batedor, disse Paul. Acha que nos viram? A essa distância somos apenas um verme na superfície, disse Stilgar. Ele fez um gesto com a mão esquerda. Desçam, espalhem-se na areia. A tropa começou a descer pelos flancos do verme, pulando para o chão, misturando-se à areia debaixo de seus mantos. Paul marcou o ponto onde Chani desceu. No momento restavam apenas ele e Stilgar. Primeiro a subir, último a descer, disse Paul. Stilgar concordou com a cabeça, usou os ganchos para descer por um dos flancos, saltou para a areia. Paul esperou até que o criador estivesse a uma distância segura da areia de dispersão. Então soltou os ganchos. Aquele era um momento complicado, quando o verme ainda não estava completamente exausto. Livre dos aguilhões e dos ganchos, o grande verme começou a se enterrar na areia. Paul correu ligeiro para trás, percorrendo a ampla superfície do monstro. Estimou cuidadosamente o momento certo e saltou. Aterrissou e continuou correndo, sem perder o passo. Atirou-se de encontro à face de deslizamento de uma duna, da maneira como o haviam ensinado, e escondeu-se sob a cascata de areia que lhe cobriu o manto. E agora, à espera. Virou-se com delicadeza, ergueu uma dobra do manto e expôs uma nésga de céu. Imaginou os colegas lá atrás pelo caminho fazendo a mesma coisa. Ele escutou o bater das asas do tóptero antes de ver a aeronave. Ouviu-se o sussurro dos jato-propulsores e o tóptero sobrevoou aquele trecho do deserto, descreveu um arco amplo e virou na direção da colina. Paul reparou que era um tóptero sem identificação. A aeronave sumiu de vista atrás da colina de Rabanha. Um piado soou no deserto, e mais outro. Paul livrou-se da areia, subiu para o topo da duna. Outros vultos se levantaram, formando uma fileira da colina até ali. Reconheceu Chani e Stilgar entre eles. Stilgar fez sinal apontando a colina. Eles se reuniram e deram início à trilha arenada, deslizando pela superfície num ritmo irregular para não incomodar nenhum criador. Stilgar alcançou Paul no cimo de uma duna, compactado pelo vento. Era uma das naves dos contrabandistas, disse Stilgar. É o que parece, concordou Paul. Mas estamos muito dentro do deserto para encontrar contrabandistas. Eles também têm dificuldades com as patrulhas, disse Stilgar. Se chegam até aqui, podem chegar ainda mais longe, falou Paul. Verdade. Não seria bom que vissem o que poderiam ver caso se aventurassem muito ao sul. Os contrabandistas também vendem informações. Estavam atrás de especiaria, não acha? Perguntou Stilgar. Haveria uma nave e uma lagarta em algum lugar à espera daquele tóptero, disse Paul. Temos especiaria. Vamos lançar uma isca na areia e pegar uns contrabandistas. Devem aprender que esta é a nossa terra e nossos homens precisam praticar com as novas armas. Agora é Yusul quem fala, animou-se Stilgar. Yusul pensa como Freeman. Mas Yusul tem de ceder às decisões condizentes com um propósito terrível, pensou Paul. E a tempestade ia se formando. Capítulo 43. Quando a lei e o dever unidos na religião são a mesma coisa, a
pessoa nunca chega à consciência plena de si mesma, será sempre pouco menos que um indivíduo. Excerto de Muad'Dib, As 99 Maravilhas do Deserto, da Princesa Irulan. A usina de especiaria dos contrabandistas, com seu caleche matriz e o círculo de ornitópteros de controle remoto, surgiu sobre umas dunas altas, feito um enxame de insetos na esteira de sua rainha. À frente do enxame encontrava-se uma das elevações rochosas mais baixas que se erguiam do piso do deserto, tal qual pequenas imitações da muralha escudo. As praias secas do morro tinham sido varridas recentemente por uma tempestade. Na bolha do piloto da usina, Gurney Halleck debruçou-se, ajustou as lentes oleosas de seu binóculo e examinou o terreno. Passada a colina, ele viu um trecho escuro que poderia ser um afloramento de especiaria e fez sinal para que um dos ornitópteros em sobrevoo fosse investigar. O tóptero bateu rapidamente as asas para indicar que recebera o sinal. Deixou um enxame, disparou na direção da areia escura e contornou a área com seus detectores pendentes quase tocando a superfície. Quase no mesmo instante mergulhou e descreveu o círculo de asas recolhidas que informava a descoberta de especiaria à usina em espera. Gurney guardou o binóculo em seu estojo, sabendo que os outros tinham visto o sinal. Gostava daquele local. O morro oferecia um pouco de resguardo e proteção. Estavam nas profundezas do deserto, um lugar improvável para uma emboscada, mas, ainda assim, Gurney fez sinal para que uma das tripulações sobrevoasse e esquadrinhasse o morro. Mandou os reservas se manterem em formação em volta da área não muito alto, para que não fossem avistados de longe pelos detectores dos Harkonnen. No entanto, duvidava que as patrulhas Harkonnen viessem tão para o sul. Ainda era a terra dos Freemen. Gurney verificou suas armas, amaldiçoando a sorte que tornara os escudos inúteis ali. Era preciso evitar a todo custo qualquer coisa capaz de chamar um verme. Esfregou a cicatriz de cipó tinta em sua mandíbula, estudando o cenário, e decidiu que seria mais seguro liderar uma equipe de terra e vasculhar o morro. A inspeção a pé ainda era mais garantida. Cuidado nunca era demais quando Freeman e Harkonnen estavam se matando. Ali eram os Freemen que o preocupavam. Eles não se importavam de vender toda a especiaria que se quisesse comprar, mas viravam diabos em pé de guerra quando alguém pisava em território proibido, e andavam tão diabolicamente ardilosos nos últimos tempos. Aquilo aborrecia Gurney, a astúcia e a perícia em batalha daqueles nativos. Demonstravam uma sofisticação na guerra como ele nunca havia visto antes, e ele tinha sido treinado pelos melhores combatentes do universo, e depois amadurecera em batalhas onde poucos, somente os melhores, sobreviveram. Gurney voltou a esquadrinhar o terreno, perguntando-se por que estaria apreensivo. Talvez fosse o verme que viram, mas tinha sido o outro lado do morro. Uma cabeça apareceu ao lado de Gurney na bolha do piloto, o comandante da usina. Um pirata velho e caolho, de barba cerrada, o olho azul e os dentes leitosos da dieta baseada em especiaria. Parece um trecho rico, senhor, disse o comandante da usina. Entro com a lagarta? Desça até ao pé daquele morro, ordenou Gurney. Deixe-me desembarcar com meus homens. Você pode ligar as esteiras e chegar à especiaria a partir dali. Vamos dar uma olhada naquelas pedras. Sim, senhor. Em caso de problemas, disse Gurney, salve a usina. Nós iremos nos tópteros. O comandante da usina bateu continência. Sim, senhor. Sumiu escotilha abaixo. Gurney voltou mais uma vez a esquadrinhar o horizonte. Tinha de respeitar a possibilidade de que houvesse Freemen ali, de que ele estava invadindo. Os Freemen o preocupavam, sua resistência e imprevisibilidade. Muitas coisas naquele negócio o preocupavam, mas as recompensas eram enormes. O fato de não poder mandar os vigias subirem muito alto também o preocupava. E a necessidade de manter os rádios desligados só fazia aumentar sua apreensão. A lagarta usina fez a volta e começou a descer. Planou suavemente até a praia seca no sopé do morro. As esteiras tocaram a areia. Gurney abriu o domo da bolha e soltou os cintos de segurança. No instante em que a usina parou, ele saiu, fechando com estrondo a bolha atrás dele, passando por cima dos anteparos das esteiras e pulando para a areia, livre da malha de emergência. Os 5 homens de sua guarda pessoal o acompanharam, saindo pela escotilha do nariz. Os outros liberaram o caleche aéreo da usina. A nave se desprendeu, subiu e pôs-se a voar baixo, num círculo estacionário.
Imediatamente, a grande lagarta usina partiu com um solavanco e, vibrando, afastou-se do morro, seguindo na direção da mancha escura sobre a areia. Um tóptero mergulhou ali por perto, derrapou na areia e parou. Foi seguido por mais um e ainda outro. Descarregaram os homens do pelotão de Gurney e alçaram voo pairando no ar. Gurney se espreguiçou, experimentando os músculos dentro do traje estilador. Deixou a máscara filtradora cair do rosto, perdendo umidade em nome de uma necessidade maior, o poder de projetar a voz, se tivesse de gritar ordens. Começou a galgar as pedras, verificando o terreno, seixos e areia grossa sob seus pés, o cheiro de especiaria. Bom lugar para uma base de emergência, ele pensou. Talvez seja uma boa ideia enterrar aqui algumas provisões. Olhou para trás, vendo seus homens se espalharem enquanto o seguiam. Bons homens, até mesmo os novatos que ele não tivera tempo de testar. Bons homens. Não era necessário lhes dizer o que fazer a todo momento. Em nenhum deles transparecia as cintilações de um escudo. Naquele bando não havia covardes que portassem escudos no deserto, onde um verme poderia detectar o campo e aparecer para lhes roubar a especiaria encontrada. A partir daquela ligeira elevação nas rochas, Gurney enxergava a mancha de especiaria a cerca de meio quilômetro de distância, e a lagarta acabava de alcançar o limite mais próximo. Ergueu os olhos para a aeronave de cobertura, reparando na altitude, não muito alto. Aprovou com a cabeça, virou-se para retomar a escalada morro acima. Naquele instante, a montanha entrou em erupção. 12 rastros de fogo ensurdecedores subiram feito raios, na direção dos tópteros e do caleche. Ouviu-se um canglor metálico vindo da lagarta usina, e as pedras em volta de Gurney foram tomadas por homens de armas encapuzados. Gurney teve tempo de pensar. Pelos cornos da grande mãe, foguetes! Eles se atrevem a usar foguetes! Então viu-se frente a frente com um vulto encapuzado, de cócoras, com a adaga Chris em riste. Outros 2 homens esperavam nas pedras acima, à esquerda e à direita. Somente os olhos do homem de armas diante dele eram visíveis, entre o capuz e o véu de um albarnosco de areia. Mas a postura e a prontidão o alertaram para o fato de que se tratava de um homem de armas treinado. Os olhos eram de azul sobre azul, como os dos Freemen das profundezas do deserto. Gurney moveu uma das mãos na direção de sua faca, de olhos fixos na faca do outro homem. Se tiveram a audácia de usar foguetes, deviam ter outras armas de projéteis. Aquele momento pedia extrema cautela. Podia dizer, só pelo som, que ao menos parte de sua cobertura aérea havia sido abatida. Também se ouviam grunhidos, o barulho de vários combates atrás dele. Os olhos do homem de armas à frente de Gurney seguiram o movimento da mão na direção da faca e voltaram a se fixar nos olhos de Gurney. Deixa a faca na bainha, Gurney Halleck, disse o homem. Gurney hesitou. Aquela voz parecia estranhamente familiar, mesmo modificada pelo filtro do traje estilador. Sabe meu nome? Perguntou. Não precisa de uma faca comigo, Gurney, disse o homem. Levantou-se, embanhou a adaga Chris sob o manto. Mande seus homens pararem com essa resistência inútil. O homem atirou para trás o capuz e afastou o filtro para um lado. O choque de ver o que Gurney viu paralisou-lhe os músculos. Pensou a princípio que olhava para uma imagem espectral do Duque Leto Atreides. O reconhecimento pleno demorou a chegar. Paul, ele sussurrou, e depois mais alto. É você mesmo, Paul? Não confia em seus próprios olhos? Paul perguntou. Disseram que você estava morto, falou Gurney com voz áspera. Deu meio passo adiante. Diga a seus homens para se renderem, ordenou Paul. Acenou na direção do pé do morro. Gurney se virou, relutando em tirar seus olhos de Paul. Viu luta apenas em alguns pontos. Parecia haver homens do deserto encapuzados por toda parte. A lagarta usina estava em silêncio e havia Freeman em cima dela. Não havia aeronaves no céu. Cessem a luta, Gurney bradou. Inspirou fundo e levou as mãos em concha à boca, fazendo as vezes de megafone. É Gurney Halleck quem fala. Cessem a luta. Aos poucos, com desconfiança, os combatentes foram se desvencilhando. Olhos intrigados voltaram-se para ele. São amigos, gritou Gurney. Mas que amigos? Alguém berrou de volta. Mataram metade dos nossos. Foi um equívoco, disse Gurney. Não piore as coisas.
Virou-se novamente para Paul, fitou os olhos Freeman de azul sobre azul do rapaz. Um sorriso roçou os lábios de Paul, mas havia na expressão uma dureza que fez Gurney se lembrar do velho duque, o avô de Paul. Foi aí que Gurney viu em Paul a aspereza esguia e de músculos rijos que nunca antes se vira num Atreides. A pele de aspecto curtido, as pálpebras semicerradas e o olhar calculista que parecia ponderar tudo ao alcance da visão. Disseram que você estava morto, repetiu Gurney. E parece que a melhor proteção foi deixá-los pensar que sim, disse Paul. Gurney percebeu que aquela era a única satisfação que receberia por ter sido abandonado à própria sorte, por terem-no deixado acreditar que seu jovem duque, seu amigo, estava morto. Perguntou-se então se restara alguma coisa do menino que ele havia conhecido e treinado na doutrina dos homens de armas. Paul deu um passo e aproximou-se de Gurney. Descobriu que seus olhos ardiam. Gurney. Pareceu acontecer espontaneamente, e os dois estavam se abraçando, batendo as mãos nas costas um do outro, sentindo a segurança da carne firme. Moleque! Moleque! Gurney não parava de dizer. E Paul. Gurney, meu velho! Gurney, meu velho! Em seguida, os dois se separaram e entreolharam-se. Gurney inspirou fundo. Então você é a razão de os Freeman terem ficado tão versados em táticas de batalha. Eu já devia ter desconfiado. Eles vivem fazendo coisas que eu mesmo poderia ter planejado. Ah, se eu soubesse! Sacudiu a cabeça. Se você tivesse me mandado notícias, rapaz, nada teria me detido. Eu teria vindo correndo e... Uma expressão nos olhos de Paul conteve, o olhar duro, ponderador. Gurney respirou. Claro, e haveria quem se perguntasse por que Gurney Halleck saiu correndo, e alguns teriam feito mais do que perguntar, teriam partido atrás de respostas. Paul assentiu, olhou para os Freeman que esperavam a seu redor, as expressões de curiosidade e avaliação nos rostos dos Fedaykin. Voltou a olhar para Gurney e deu as costas aos comandos suicidas. Encontrar seu antigo mestre espadachim o encheu de entusiasmo. Viu aquilo como um bom agouro, um sinal de que estava na rota do futuro em que tudo correria bem. Com Gurney a meu lado... Paul percorreu a encosta do morro com o olhar, passando pelos Fedaykin, e examinou os contrabandistas que acompanhavam Halleck. De que lado estão seus homens, Gurney? Ele perguntou. São todos contrabandistas, respondeu Gurney. Estão do lado dos lucros. Nossa empresa não é muito lucrativa, disse Paul, e reparou no discreto sinal que Gurney lhe fez com um dedo da mão direita, o antigo código das mãos, saído de seu passado comum. Havia entre os contrabandistas homens a se temer e indignos de confiança. Paul beliscou o lábio para indicar que compreendera. Olhou para os homens que estavam de guarda nas pedras acima deles. Viu Stilgar ali. A lembrança do problema não resolvido com Stilgar esfriou um pouco o entusiasmo de Paul. Stilgar, ele disse, este é Gurney Halleck, de quem você já me ouviu falar. O mestre de armas de meu pai. Um dos mestres espadachins que me instruíram, um velho amigo. Pode confiar nele para qualquer coisa. Entendi, disse Stilgar. Você é o duque dele? Paul fitou o semblante sombrio lá em cima, imaginando as razões que teriam levado Stilgar a dizer somente aquilo, o duque dele. A voz de Stilgar saíra com uma entonação estranha e sutil, como se tivesse preferido dizer outra coisa. E isso não era do feitio de Stilgar, que era um dos líderes dos Freeman, um homem que falava o que pensava. Meu duque, Gurney pensou. Meu duque. Um lugar que estivera morto dentro dele começou a reviver. Só uma parte de sua consciência se concentrou na ordem de Paul para que os contrabandistas fossem desarmados até que pudessem ser interrogados. A mente de Gurney voltou a esse comando quando ele ouviu os protestos de alguns de seus homens. Chacoalhou a cabeça e virou-se para eles. Vocês são surdos? Ele vociferou. Este é o Duque de Arrakis por direito. Façam o que ele mandar. Aos resmungos, os contrabandistas aqueceram. Paul colocou-se ao lado de Gurney e falou em voz baixa. Não esperava que você caísse numa armadilha como esta, Gurney. Mereço a reprimenda, disse Gurney. Aposto que aquela mancha de especiaria ali deve ter a espessura de um grão de areia, uma isca para nos fisgar. Uma aposta que você ganharia, disse Paul. Olhou para os homens que eram desarmados lá embaixo.
Há entre seu pessoal mais algum homem de meu pai? Nenhum. Somos pouquíssimos. Há alguns entre os livre-cambistas. A maioria usou o que ganhou para deixar este lugar. Mas você ficou. Fiquei? Porque Raban está aqui, disse Paul. Pensei que nada mais me restava além da vingança, disse Gurney. Um grito estranhamente truncado soou no alto do morro. Gurney olhou para cima e viu um Freeman que acenava com o lenço. Vem aí um criador, disse Paul. Foi até um promontório de pedra com Gurney em seu encalço e olhou para o sudoeste. Era possível ver a cúpula do túnel de um verme a média distância, uma trilha coroada de pó que cortava diretamente as dunas e seguia na direção do morro. É bem grande, disse Paul. Um ruído forte ergueu-se da lagarta usina abaixo deles. A coisa virou em suas esteiras, feito um inseto gigantesco, e arrastou-se até as pedras. Pena que não conseguimos salvar o Kalesh, disse Paul. Gurney olhou para ele, depois para as manchas de fumaça e os destroços no deserto, onde o Kalesh e os ornitópteros foram derrubados pelos foguetes dos Freemen. Sentiu uma dor forte e repentina pelos homens perdidos ali, seus homens, e disse: seu pai teria se preocupado mais com os homens que não conseguiu salvar. Paul lançou-lhe um olhar duro e baixou os olhos. Sem demora disse: eram seus amigos, Gurney. Entendo. Para nós, porém, eram invasores que poderiam ver coisas que não deveriam ver. Precisa entender isso. Eu entendo muito bem, disse Gurney. Agora estou curioso para ver o que não deveria ver. Paul ergueu os olhos e viu o velho e bem lembrado sorriso feroz no rosto de Halleck, a ondulação da cicatriz de cipó tinta na mandíbula do homem. Gurney acenou com a cabeça, apontando o deserto abaixo deles. Em toda parte, os Freemen cuidavam de seus afazeres. Ocorreu-lhe que nenhum deles parecia preocupado com a aproximação do verme. Soaram marteladas nas dunas do deserto aberto, depois da mancha de especiaria usada como isca, um rufar grave que parecia se ouvir com os pés. Gurney viu os Freemen se espalharem pela areia na trajetória do verme. O verme pareceu feito um grande peixe da areia, encapelando a superfície, cheio de ondulações e contorções nos anéis. Num instante, desde seu ponto de observação privilegiado acima do deserto, Gurney viu a captura de um verme, o salto temerário do primeiro gancheiro, o desvio da criatura, a maneira como um bando inteiro de homens subiu pela curvatura escamosa e cintilante do flanco do verme. Essa é uma das coisas que você não deveria ter visto, Paul disse. Havia histórias e boatos, disse Gurney. Mas não é uma coisa fácil de acreditar sem ver, sacudiu a cabeça. A criatura que todos os homens em Arrakis temem, e vocês a tratam como um animal de montaria. Você ouviu meu pai falar da força do deserto, lembrou Paul. Aí está. A superfície deste planeta é nossa. Não há tempestade, criatura ou condição capaz de nos deter. Nos deter? Nós, pensou Gurney. Está falando dos Freemen. Fala de si mesmo como um deles. Mais uma vez, Gurney olhou para o azul da especiaria nos olhos de Paul. Sabia que seus próprios olhos tinham um pouco da cor, mas os contrabandistas conseguiam comida de fora do planeta e havia entre eles uma implicação sutil de que a cor dos olhos fazia parte de um sistema de castas. Falavam em pincelada de especiaria quando queriam dizer que um homem havia se naturalizado demais. E havia sempre uma insinuação de desconfiança nessa ideia. Houve um tempo em que não montávamos os criadores durante o dia nestas latitudes, disse Paul. Mas resta a Raban tão pouca cobertura aérea que ele não pode desperdiçá-la à procura de uns pontinhos na areia. Olhou para Gurney. Sua aeronave foi um choque para nós. Para nós? Para nós. Gurney balançou a cabeça para se livrar daqueles pensamentos. Não fomos um choque tão grande para vocês quanto vocês para nós, ele disse. O que se diz a respeito de Raban nas pias e vilas? Perguntou Paul. Dizem que fortificaram as vilas dos Graben de tal maneira que vocês não conseguirão lhes fazer mal. Dizem que só precisam esperar sentados dentro de suas defesas enquanto vocês se desgastam num ataque inútil. Em suma, disse Paul, estão imobilizados. Ao passo que vocês podem ir aonde quiserem, disse Gurney. É uma tática que aprendi com você, disse Paul. Perderam a iniciativa, o que significa que perderam a guerra. Gurney sorriu, uma expressão sagaz e sem pressa.
Nosso inimigo está exatamente onde quero que fique, continuou Paul. Olhou para Gurney. Bem, Gurney, vai se juntar a mim no final desta campanha? Juntar-me? Gurney o encarou. Milord, nunca deixei de estar a seu serviço. Foi o único que restou. Pensava que estava morto e eu, abandonado e sem rumo, fiz o que pude, esperando o momento de dar minha vida pelo que ela vale, a morte de Rabban. Um silêncio constrangido baixou sobre Paul. Uma mulher escalou as pedras e veio até eles, com os olhos entre o gorro do traje estilador e a máscara facial alternando-se entre Paul e o homem que o acompanhava. Ela parou diante de Paul. Gurney notou-lhe o ar possessivo, a maneira como ela se colocava junto a Paul. Chani, disse Paul. Este é Gurney Halleck. Você já me ouviu falar dele? Ela olhou para Halleck, depois para Paul. Ouvi. Aonde foram os homens montados no Criador? Perguntou Paul. Só o estão distraindo para nos dar tempo de salvar o equipamento. Bem, então... Paul deixou a frase por dizer e farejou o ar. Vem aí uma ventania, comentou Chani. Uma voz gritou do alto do morro acima deles. Ei, vocês aí, o vento! Dessa vez Gurney viu os Freemen se apressarem, uma correria, uma sensação de urgência, algo que o verme não havia provocado. O medo do vento agora causava. A lagarta usina arrastou-se para a praia seca abaixo deles, e as pedras se abriram para lhe dar passagem, fechando-se em seguida com tamanho esmero que a entrada escapou aos olhos de Gurney. Vocês têm muitos desses esconderijos? Ele perguntou. Ponha muitos nisso, disse Paul. Olhou para Chani. Encontre Corba. Diga-lhe que Gurney me avisou que há entre os contrabandistas homens nos quais não se pode confiar. Ela olhou uma vez para Gurney, depois para Paul, assentiu com a cabeça e partiu, descendo as pedras, saltando com a agilidade de uma gazela. Ela é sua mulher, deduziu Gurney. Mãe do meu primogênito, disse Paul. Os Atreides têm mais um neto. Gurney recebeu a notícia simplesmente arregalando os olhos. Paul observava a movimentação a seu redor com um olhar crítico. A cor do caril agora tomava o céu meridional, e lufadas intermitentes de vento começaram a levantar poeira em volta de suas cabeças. Lacre o traje, disse Paul, cobrindo o rosto com a máscara e o gorro. Gurney obedeceu, agradecendo a existência dos filtros. Paul falou com a voz abafada pelo filtro. Quem são os homens nos quais você não confia, Gurney? Alguns dos novos recrutas, respondeu Gurney. Estrangeiros de fora do planeta. Ele hesitou, repentinamente admirado consigo mesmo. Estrangeiros. A palavra chegara tão fácil a seus lábios. E daí? Fez Paul. Não são como os caçadores de fortuna que geralmente pegamos, disse Gurney. São mais robustos. Espiões dos Harkonnen? Perguntou Paul. Creio, milord, que não respondem a nenhum Harkonnen. Desconfio que sejam homens a serviço do Império. Tem algo de Salusa Secundus. Paul lançou-lhe um olhar penetrante. Sardaukar. Gurney encolheu os ombros. Podem até ser, mas disfarçam bem. Paul concordou, pensando na facilidade com que Gurney voltara a agir como o lacaio dos Atreides, mas com reservas, diferenças sutis. Arrakis também o havia mudado. 2 Freemen encapuzados surgiram da rocha fendida abaixo deles e começaram a subir. Um deles carregava uma trouxa grande e preta sobre um dos ombros. Onde está meu pessoal agora? Gurney perguntou. Estão seguros nas pedras abaixo de nós, disse Paul. Temos uma caverna ali, a Caverna dos Pássaros. Decidiremos o que fazer com eles depois da tempestade. Uma voz vinda de cima chamou. Muad'Dib! Paul virou-se ao ouvi-la e viu um guarda Freeman fazer-lhes sinal para que descessem até a caverna. Paul indicou que tinha ouvido. Gurney o estudava com uma nova expressão no rosto. Você é Muad'Dib? Perguntou. Você é o fantasma arisco? É meu nome Freeman, disse Paul. Gurney deu-lhe as costas, tomado por um pressentimento opressivo. Metade de sua gente estava morta sobre a areia. Os outros eram prisioneiros. Não se importava com os novos recrutas, com os suspeitos, mas entre os demais havia bons homens, amigos, pessoas pelas quais se sentia responsável. Decidiremos o que fazer com eles depois da tempestade. Era o que Paul havia dito. O que Muad'Dib havia dito. E Gurney se lembrou das histórias que contavam sobre Muad'Dib, Alysanne al-Gaib.
de como ele havia esfolado um oficial Harkonnen e usado a pele para fazer seus tambores, de como vivia cercado por comandos suicidas Fedaykin que se atiravam na batalha com cânticos de morte nos lábios. Ele. Os dois Fremen que escalavam as pedras saltaram agilmente para uma plataforma diante de Paul. O de rosto moreno disse: "Tudo em segurança, Muad'Dib. É melhor descermos agora." "Certo." Gurney reparou no tom de voz do homem. Era parte uma ordem e parte um pedido. Aquele era o homem a quem chamavam Stilgar, mas um personagem das novas lendas Fremen. Paul olhou para a trouxa que o outro homem carregava e disse: "Corba, o que há na trouxa?" Stilgar respondeu: "Estava na lagarta. Tinha a inicial de seu amigo aí e contém um balicê. Ouvi muitas vezes você falar do talento de Gurney Halleck com o balicê." Gurney estudou aquele que falava, vendo o contorno da barba negra acima da máscara do traje estilador, o olhar de gavião, o nariz cinzelado. "Tenho um colega que pensa, milord", disse Gurney. "Obrigado, Stilgar." Stilgar fez sinal para que seu colega entregasse a trouxa a Gurney e disse: "Agradeça ao senhor seu duque. É a proteção dele que dá a você o direito de estar aqui." Gurney recebeu a trouxa, intrigado com a aspereza implícita naquela conversa. O Fremen tinha um ar desafiador, e Gurney imaginou se poderia ser ciúme. Ali estava alguém chamado Gurney Halleck, que já conhecia Paul antes de Arrakis. Um homem que compartilhava com o rapaz uma camaradagem que Stilgar nunca conseguiria invadir. "Eu queria que vocês dois fossem amigos", disse Paul. "Stilgar, o Fremen, é um nome célebre", começou Gurney. "Quem quer que mate os Harkonnen é alguém que eu ficaria honrado de contar entre meus amigos." "Você apertará a mão de meu amigo Gurney Halleck, Stilgar?" Paul perguntou. Vagarosamente, Stilgar estendeu a mão e apertou os calos grossos da mão com que Gurney empunhava a espada. "São poucos aqueles que nunca ouviram o nome de Gurney Halleck", ele disse soltando a mão. Virou-se para Paul. "A tempestade chega depressa." "Já vamos", disse Paul. Stilgar se virou e seguiu na dianteira enquanto desciam as pedras, um caminho cheio de curvas e voltas que levava a uma fenda sombria que dava acesso à entrada baixa de uma caverna. Alguns homens correram e instalaram um veda-portas atrás deles. Os luciglobos mostravam um espaço amplo de teto abobadado, com uma saliência elevada de um lado e uma passagem que dela partia. Paul saltou para a saliência, com Gurney logo atrás dele, e seguiu na frente até a passagem. Os demais se dirigiram a outra passagem, diametralmente oposta à entrada. Paul levou Gurney por uma antessala e para dentro de uma câmara com cortinas escuras, cor de vinho nas paredes. "Aqui podemos ter um pouco de privacidade durante algum tempo", disse Paul. "Os outros irão respeitar minha..." Um símbolo de alarme soou na câmara externa e foi seguida por gritos e entrechoque de armas. Paul virou-se e correu, retornando pela antessala e saindo no rebordo de um átrio acima da câmara externa. Gurney vinha logo atrás dele com a arma desembainhada. Abaixo deles, no chão da caverna, era uma confusão rodopiante de vultos engalfinhados. Paul avaliou a cena durante um momento, distinguindo os mantos e as burcas Fremen das roupas daqueles que os enfrentavam. Os sentidos treinados por sua mãe para detectar as pistas mais sutis perceberam um fato significativo. Os Fremen lutavam com homens que se vestiam como contrabandistas, mas estes encontravam-se abaixados, de 3 em 3, e formavam triângulos pondo acuados. Aquele hábito do combate próximo era uma marca registrada dos Sardaukar imperiais. Um Fedaykin na multidão viu Paul, e seu grito de guerra repercutiu na câmara. "Muad'Dib! Muad'Dib! Muad'Dib!" Outros olhos também tinham avistado Paul. Uma faca negra foi arremessada em sua direção. Paul se esquivou, ouviu a faca tilintar ao bater na pedra atrás dele, olhou e viu que Gurney a recolhia. Os triângulos agora eram acossados. Gurney ergueu a faca diante dos olhos de Paul, apontou a finíssima voluta amarela da insígnia imperial, o timbre do leão dourado, os olhos multifacetados no pomo. Sardaukar, com certeza. Paul foi até a beirada da saliência. Restavam apenas 3 Sardaukar. Montes ensanguentados e rotos de Sardaukar e Fremen espalhavam-se em zigue-zague por toda a câmara. "Parem!" gritou Paul.
O Duque Paul Atreides ordena que parem. A luta titubeou e esmoreceu. Vocês, Sardaukar! Paul gritou para o grupo que restava. Por ordem de quem vocês ameaçam o Duque vigente? E rápido, quando seus homens começaram a fechar o cerco sobre os Sardaukar, mandei parar! Um dos 3 homens encurralados se levantou. Quem disse que somos Sardaukar? Ele quis saber. Paul tomou a faca das mãos de Gurney e ergueu-a bem alto. Isto diz que vocês são Sardaukar. Então quem disse que você é o Duque Vigente? Indagou o homem. Paul apontou os Feydakin. Esses homens dizem que sou o Duque Vigente. Foi seu imperador quem concedeu a Arrakis a Casa Atreides. Eu sou a Casa Atreides. O Sardaukar ficou em silêncio, inquieto. Paul estudou o homem, alto, cara achatada, com uma cicatriz lívida que percorria metade de sua face esquerda. A raiva e a confusão se revelavam em seus modos, mas ainda assim havia nele certo orgulho, sem o qual um Sardaukar pareceria nu e com o qual ele pareceria completamente vestido mesmo se estivesse nu. Paul olhou para um de seus lugares-tenentes entre os Feydakin e disse: Corba, como foi que eles conseguiram essas armas? Tinham facas escondidas em bolsos dissimuladas e seus trajes estiladores, disse o tenente. Paul inventariou os mortos e feridos por toda a câmara e voltou a dar atenção ao tenente. As palavras já não eram necessárias. O lugar-tenente baixou os olhos. Onde está Chani? Paul perguntou e, segurando o fôlego, esperou a resposta. Stilgar atirou daqui, apontou com a cabeça a outra passagem. Olhou de relance para os mortos e feridos. Assumo a responsabilidade por este erro, Muad'Dib. Havia quanto desses Sardaukar, Gurney? Paul perguntou. 10. Paul saltou agilmente para o chão da câmara e a atravessou a passos largos, colocando-se ao alcance da arma do porta-voz dos Sardaukar. A tensão tomou conta dos Feydakin. Não gostavam que ele se expusesse daquela maneira ao perigo. Era justamente o que haviam jurado evitar, porque os Fremen desejavam preservar a sabedoria de Muad'Dib. Sem se virar, Paul falou para seu lugar-tenente. Quantas baixas tivemos? 4 feridos, 2 mortos, Muad'Dib. Paul percebeu certa movimentação atrás do Sardaukar. Chani e Stilgar apareceram na outra passagem. Voltou sua atenção para os Sardaukar, fitando o branco alienígena dos olhos do porta-voz. Você, qual é seu nome? Paul indagou. O homem se enrijeceu, olhou de um lado e de outro. Nem tente, disse Paul. Para mim é óbvio que vocês receberam ordens para procurar e destruir Muad'Dib. Aposto que foram vocês que deram a ideia de procurar especiaria nas profundezas do deserto. A respiração entrecortada de Gurney levou um sorriso tênue aos lábios de Paul. O sangue corou o rosto do Sardaukar. O que vem diante de vocês é mais do que Muad'Dib, disse Paul. 7 dos seus foram mortos, ao passo que nós perdemos apenas 2. 3 para 1. Está ótimo, considerando que lutamos com Sardaukar, hein? O homem ficou nas pontas dos pés, mas voltou à posição inicial quando os Feydakin avançaram. Perguntei seu nome, insistiu Paul, invocando as sutilezas da voz. Diga-me seu nome. Capitão Aranchan dos Sardaukar Imperiais, o homem gritou. Ficou boquiaberto. Encarou Paul confuso. Desapareceu a atitude que havia subestimado aquela caverna, como se não passasse de um covil de bárbaros. Muito bem, Capitão Aranchan, disse Paul. Os Harkonnen pagariam muito dinheiro para saber o que vocês sabem agora. E o Imperador? O que ele não daria para saber que um Atreides ainda vive apesar de sua traição? O capitão olhou de um lado e de outro para os 2 homens que lhe restavam. Paul quase enxergava os pensamentos que passavam pela cabeça do homem. Os Sardaukar não se rendiam, mas o imperador precisava saber que a ameaça existia. Ainda usando a voz, Paul disse: Renda-se, capitão. O homem à esquerda do capitão saltou sem aviso na direção de Paul e recebeu no peito o impacto veloz da faca de seu próprio oficial superior. O agressor atingiu o solo já inerte e empapado de sangue, com a faca ainda cravada nele. O capitão encarou o companheiro que lhe restava. Eu decido o que é melhor para Sua Majestade, disse. Entendido? O outro Sardaukar deixou cair os ombros. Largue a arma, mandou o capitão. O Sardaukar obedeceu. O capitão voltou sua atenção para Paul. Matei um amigo por você, ele falou.
Nunca nos esqueçamos disso. Vocês são meus prisioneiros, disse Paul. Vocês se renderam a mim. Se irão viver ou morrer, não importa. Fez sinal para que sua guarda levasse os 2 Sardaukar e chamou o lugar-tenente que havia revistado os prisioneiros. Os guardas se aproximaram e aos empurrões levaram os Sardaukar embora. Paul inclinou-se na direção de seu lugar-tenente. Muad'Dib, disse o homem, eu falhei. A falha foi minha, Corba, disse Paul. Devia ter alertado você quanto ao que procurar. No futuro, ao revistar os Sardaukar, lembre-se disso. Lembre-se também de que cada um deles tem 1 ou 2 unhas falsas nos dedos dos pés que podem ser combinadas com outros objetos escondidos em seus corpos para produzir um transmissor eficaz. Tem mais de um dente postiço. Levam rolos de cigáfio nos cabelos, tão finos que mal se consegue detectá-los, mas fortes o suficiente para garrotear um homem e decapitá-lo. Quando se trata dos Sardaukar, é preciso examiná-los e esquadrinhá-los, seja por reflexão ou com raios duros, arrancar-lhes cada fiapo de pelo do corpo, e ao acabar pode ter certeza de que não descobriu tudo. Olhou para Gurney, que tinha se aproximado para ouvi-lo. Então é melhor matá-los, disse o lugar-tenente. Paul sacudiu a cabeça, ainda olhando para Gurney. Não, quero que eles escapem. Gurney o fitou. Sir, ele disse baixinho. Sim, seu homem tem razão. Mate esses prisioneiros agora mesmo. Destrua todos os indícios de sua existência. Vocês humilharam os Sardaukar imperiais. Quando ficar sabendo, o imperador não descansará até assá-los em fogo lento. É improvável que o imperador tenha esse poder sobre mim, disse Paul. Falou com vagar e frieza. Algo havia acontecido dentro dele enquanto confrontava os Sardaukar. Uma somatória de decisões havia se acumulado em sua percepção. Gurney, continuou ele. Existem muitos membros da guilda em volta de Raban? Gurney se impertigou e semicerrou os olhos. Sua pergunta não faz o menor... Existem, vociferou Paul. Arrakis está fervilhando com agentes da guilda. Estão comprando a especiaria como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Por que acha que nos arriscamos tão longe no... É a coisa mais preciosa do universo, disse Paul. Para eles. Olhou para Stilgar e Chani, que agora atravessavam a câmara e vinham em sua direção. E nós a controlamos, Gurney. Os Harkonnen a controlam, Gurney protestou. As pessoas capazes de destruir uma coisa são elas que a controlam, objetou Paul. Acenou com a mão para calar futuros comentários de Gurney. Acenou com a cabeça para Stilgar, que se deteve diante de Paul, com Chani ao seu lado. Paul, com a mão esquerda, pegou a faca dos Sardaukar, apresentou-a a Stilgar. Você vive pelo bem da tribo, disse Paul. Derramaria meu sangue com esta faca? Pelo bem da tribo, grunhiu Stilgar. Então use a faca, ordenou Paul. Está me desafiando? Quis saber Stilgar. Se o fizer, disse Paul, irei me apresentar desarmado e deixarei você me matar. Stilgar inspirou vigorosamente. Chani disse, Yusu. Depois olhou para Gurney e então novamente para Paul. Enquanto Stilgar ainda ponderava aquelas palavras, Paul falou. Você é Stilgar, um homem de armas. Quando os Sardaukar começaram a lutar aqui, você não estava na vanguarda do combate. Seu primeiro pensamento foi proteger Chani. Ela é minha sobrinha, disse Stilgar. Se houvesse a menor dúvida de que seus Fedaykin não seriam capazes de lidar com essa ralé... Por que pensou primeiro em Chani? Indagou Paul. Não foi isso. Não? Pensei em você, admitiu Stilgar. Acha que seria capaz de erguer a mão contra mim? Perguntou Paul. Stilgar começou a tremer. É o costume, ele murmurou. O costume é matar os estrangeiros encontrados no deserto e tomar sua água como oferenda para Sheir-Hulud, lembrou Paul. Mas você permitiu que 2 deles sobrevivessem mais uma noite, minha mãe e eu. Como Stilgar continuasse em silêncio, encarando Paul, o rapaz disse, os costumes mudam, Stil. Você mesmo os alterou. Stilgar olhou para o emblema amarelo na faca que segurava. Quando eu for o Duquim Arrakina, com Chani a meu lado, acredita que terei tempo para me preocupar com todos os pormenores da administração do Sietab? Paul perguntou.
Você se preocupa com os problemas internos de todas as famílias. Stilgar continuou fitando a faca. Acha que quero decepar meu braço direito? Indagou Paul. Lentamente, Stilgar foi erguendo os olhos para ele. Você, exclamou Paul, acha que quero privar a mim mesmo ou a tribo de sua força e sabedoria? Em voz baixa, Stilgar disse. O rapaz de minha tribo, cujo nome conheço bem, esse rapaz eu poderia matar no solo do desafio, se fosse essa a vontade de Shai-Hulud. A Lisan al-Gaib eu não conseguiria fazer mal. Você sabia disso quando me entregou a faca. Sabia, concordou Paul. Stilgar abriu a mão. A faca tilintou de encontro à pedra do chão. Os costumes mudam, ele disse. Chani, chamou Paul. Vá até minha mãe. Traga-a aqui para que possamos contar com os conselhos dela no... Mas você disse que iríamos para o sul, ela protestou. Eu errei, ele disse. Os Harkonnen não estão lá. A guerra não está lá. Ela inspirou fundo, aceitando o fato da mesma maneira que as mulheres do deserto aceitavam todas as necessidades em meio a uma vida entrelaçada à morte. Você levará uma mensagem só para os ouvidos de minha mãe, explicou Paul. Diga-lhe que Stilgar me reconhece como Duque de Arrakis, mas é preciso encontrar um jeito de fazer os jovens aceitarem isso sem combate. Chani olhou para Stilgar. Faça o que ele manda, grunhiu Stilgar. Nós dois sabemos que ele me venceria, e eu não conseguiria erguer minha mão contra ele, pelo bem da tribo. Voltarei com sua mãe, disse Chani. Mande-a a vir, corrigiu Paul. O instinto de Stilgar estava correto. Sou mais forte quando você está em segurança. Você ficará no Cia. Ela fez menção de protestar, mas engoliu as palavras. Siraya, disse Paul usando o nome que lhe dava na intimidade. Virou-se para a direita e encontrou o olhar feroz de Gurney. A troca de palavras entre Paul e o Freeman mais velho passara por Gurney feito uma nuvem desde que Paul fizera referência à mãe. Sua mãe, disse Gurney. Idaho nos salvou na noite do ataque, contou Paul, distraído com a partida de Chani. Neste exato momento, nós... E o que é de Duncan Idaho, milord? Perguntou Gurney. Ele morreu, dando-nos um pouco mais de tempo para escapar. A bruxa está viva, Gurney pensou. Aquela de quem jurei me vingar, viva. E é óbvio que o Duque Paul não sabe que tipo de criatura o deu à luz. A malvada traiu e entregou o pai dele aos Harkonnen. Paul passou por ele e pulou para a saliência. Olhou para trás, notou que os mortos e feridos tinham sido retirados e pensou amargamente que ali se escrevia mais um capítulo da lenda de Paul Muad'Dib. Eu sequer saquei minha faca, mas irão falar deste dia como se eu tivesse matado 20 Sardaukar com minhas próprias mãos. Gurney acompanhou Stilgar, pisando em solo que nem sequer sentia. A caverna, com a luz amarela dos luciglobos, foi expulsa de seus pensamentos pela fúria. A bruxa vive, e aqueles a quem ela traiu não passam de ossos em covas solitárias. Tenho de dar um jeito para que Paul saiba quem ela realmente é antes de matá-la.